Olá, amigos. Boa tarde, bom dia, boa madrugada, boa noite. Não sei que horas você irá assistir este vídeo, mas eu espero que esteja tudo bem com você. E hoje eu quero trazer uma palavra, aliás, continuando a palavra que estamos trazendo nesta semana, que se conta no livro de 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 14. Tem sido o ponto de partida da nossa mensagem. E aqui em 1 Coríntios 9,14, o apóstolo Paulo trouxe essa recomendação para a igreja de Coríntios, dizendo: assim ordenou o Senhor, também o Senhor, aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Então muitas pessoas, eu já presenciei, já vi pessoas criticarem ali que o pastor deveria trabalhar, deveria ali ganhar seu dinheiro e não receber salário da igreja. Isso é muito particular, varia de igreja para igreja. Tem igrejas que sim, permitem que o pastor trabalhe e só vá mesmo ali à noite pregar, e às vezes até recebe salário do seu trabalho secular e recebe salário da igreja. E outros ali trabalham voluntariamente, ou seja, trabalham de dia à noite, vão para a igreja, não recebem nada da igreja. Mas a ordem do Senhor é que também aos que anunciam o evangelho, que vivam do evangelho. Então varia de igreja para igreja, porque às vezes a igreja permite mesmo trabalhar, outros a igreja não tem condições ali de sustentar ali várias pessoas fazendo a obra, tem que trabalhar, e acaba ali que a pessoa não recebe salário pela igreja. Mas o correto é aquele que anuncia o evangelho, vivam do evangelho. Aqui ainda em 1 Coríntios, no capítulo 9, no versículo de número 9 também, 1 Coríntios 9, 9 diz aqui, ó: porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi que trilha o grão. Porventura tem Deus cuidado dos bois? Então Moisés aqui traz a explicação que não atarás a boca ao boi que trilha o grão. Ou seja, ninguém vai ali, trazendo aí o exemplo do boi. O animal, ele não vai trabalhar, ele não vai às vezes arar a terra. Eles amarravam o arado ali e o boi ali arava o solo para receber a semente, para produzir o fruto. Então, será que o boi, aquilo que será plantado, que será semeado, plantado, o boi não terá direito de comer? Ele vai só trabalhar? É claro que ele irá comer quando aquela terra estiver pronta, for semeado a semente, for germinado. É claro que ele vai comer, ele tem o direito de comer. E será que a pessoa que prega o evangelho, que anuncia a palavra, ela não tem direito de receber a lei da igreja? É claro que ele tem. Esse deve ser ali o primeiro e na verdade o único, porque um membro não vai receber salário da igreja porque ele tem o trabalho dele secular, mas aquele que se dedica à obra, ele tem. Não pode atar, não pode privar o pastor, aquela pessoa que faz a obra, de receber o seu salário. Ela precisa ali fazer a obra e ela precisa ser assalariada, ela precisa, como eu falei acho que no primeiro vídeo, ela precisa comer, beber, se vestir, ter o seu lazer, tudo isso ela precisa. Então ele diz aqui, ó: porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi que trilha o grão. Porventura tem Deus cuidado dos bois? Claro que aqui está fazendo uma pergunta. Porventura Deus cuidar dos bois? Aqui Deus está referindo a respeito do homem. Ou seja, se a pessoa faz a obra, ela não vai ali ficar desamparada, ela precisa comer, ela precisa se alimentar, e nada mais justo do que a própria obra sustentar. Lá em Romanos diz que aquele que é instruído na palavra, diz que ele deve repartir de todos os seus bens. Isso naquela época, né? Naquela época eles repartiam os bens. Claro que hoje você não vai ali, se você tem uma casa, duas casas, você dá uma casa, você vai passar uma casa para o nome daquele pastor e vai ficar com outra. Não, não é o que a Bíblia está mandando. Mas naquela época havia uma divisão ali que eles deveriam repartir de todos
os seus bens com aquele que instruía na palavra. Quem aprendia, quem era ensinado pela palavra, é aquele que ensinava. O que era ensinado devia repartir com aquele que era ensinado, o mestre e o discípulo. E até Deus deixou essa ordem para os levitas. Em Deuteronômio, capítulo 18, diz aqui, Deuteronômio 18:1, os sacerdotes levitas, toda a tribo de Levi, não terão parte nem herança em Israel. A única tribo que não teve parte, não teve terras, foi a tribo de Levi. Das ofertas queimadas do Senhor e da sua herança comerão. Pelo que não terão herança no meio dos seus irmãos, o Senhor é sua herança, como lhe tem dito. Estes, pois, terão direito dos sacerdotes a receber do povo, dos que sacrificarem sacrifício, seja boi, gado miúdo, que darão ao sacerdote a espada, os queixos e o bucho. Dar-lhe as primícias do teu azeite, as primícias da tosquia das tuas ovelhas. Ou seja, eles tinham que repartir, eles tinham que dar para sustento dos sacerdotes, que também eram sacerdotes levíticos. E só falando aqui que naquela época os levitas, como conhecemos hoje, não é aqueles que cantavam, os levitas é aqueles que cuidavam da igreja, digamos que limpavam a igreja, faziam os reparos na igreja, era o porteiro da igreja, cuidavam de tudo da igreja, eram os levitas. Diferente de hoje, que o levita é aquele que canta, sobe ao altar, canta. Naquela época, era aqueles que ficavam a serviço do templo. Então, mas eles deveriam participar. Os levitas eram sustentados pela própria obra. Tanto que a Bíblia diz que, eu não lembro agora o nome do rei, que ele acabou afastando todos os levitas e eles foram para outras cidades ao redor. Mas quando o rei Ezequias assumiu o reinado, ele trouxe de volta os levitas para os seus postos e garantiu o sustento deles. Então, aqueles que pregam o evangelho devem viver sim do evangelho. É uma ordem, é um mandamento, uma diretriz que Deus deixou para aqueles que fazem a obra. Então, quem faz a obra deve ser sustentado pela igreja, e você que pode ajudar ali o irmão, a irmã que está a serviço da obra, ajude, não só com dinheiro, mas com qualquer necessidade, com qualquer coisa que ele precise, ajude, que você vai estar ali também, não talvez de forma direta, mas você vai estar fazendo a obra de Deus, tá certo? Então que Deus te abençoe. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus eu oro, para que, meu Deus, como eu tenho orado, essa pessoa que talvez ainda não entende, que até critica, que diz que o pastor tem que trabalhar, tem que procurar um trabalho, meu Deus, a tua palavra diz que assim ordenou o Senhor, que aos que anunciam o evangelho, vivam do evangelho, que essa pessoa possa, meu Deus, ler, meu Deus, entender, e possa, ao invés de criticar, possa abençoar aqueles, meu Deus, que fazem a obra. Eu te peço essa bênção, eu te peço, venha, meu Deus, super necessidade dos teus servos, que abriram mão de tudo para fazer a sua obra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Então é isso, meu amigo, minha amiga, que Deus te abençoe. Continuamos aqui nessa série de mensagens, que na verdade eu não falei que era uma série, mas tem se tornado. E até o nosso próximo vídeo, em nome de Jesus. Uma ótima quarta-feira, que Deus te abençoe rica e abundantemente, em nome de Jesus.